Laços que não se rompem. Sulamita Santos pelo Espírito Margarida da Cunha. Amor e Equilíbrio Audiobook. 7ª parte. Final. Depois de muito falarem sobre o assunto, decidiram a data que iriam pôr o plano em ação. Gustavo, além da admiração que tinha pela esposa, guardava em seu coração a preocupação de que acontecesse algo a alguns dos rapazes, de modo que, estando a sós com Margarida, disse: Margarida, se alguma coisa acontecer a um desses rapazes, não vou me perdoar. Ela, embora estivesse contente com a decisão tomada na reunião, não escondeu sua preocupação. Não vai acontecer nada, eles são jovens, destemidos e corajosos. Gustavo completou: participarei de cada fuga realizada. Margarida, sorrindo, continuou: e quanto a mim, vou cuidar dessas criaturas e prepará-los para a viagem. Naquela noite, Margarida pensou em Jacob: papai, espero que sinta orgulho de mim onde quer que esteja. Gustavo se deitou e logo adormeceu. Margarida ficou se remexendo na cama e pensando: para realizar tal trabalho, serão necessárias 2 pessoas, vou escalar 2 rapazes por vez. Capítulo 34. Desistência. Alguns dias se passaram desde a reunião. A princípio, os rapazes se entusiasmaram, mas, com o passar dos dias, desistiram, temendo o perigo que se apresentava. Eusébio, Antônio, Joaquim, Romão e José, conversando na taberna do Tobias, passaram a falar sobre o assunto. Romão disse: Dona Margarida é corajosa, porém acho seu plano não só audacioso como perigoso. Se nos machucarmos em tal empreitada, o que diremos aos nossos pais? Eusébio respondeu: tenho pensado muito no assunto e, sinceramente, estou pensando em desistir, pois, se meu pai souber que estou envolvido com os abolicionistas, não me dará nenhum tostão e isso complicaria e muito minha vida, afinal, todos nós sabemos o quanto o dinheiro é importante. Os outros concordaram com Eusébio. Romão comentou: meu pai poderá me forçar a deixar o curso de bacharel em Direito. Assim, os 4 concordaram que não deveriam voltar à fazenda, e assim não precisariam dizer que haviam desistido do plano. Estava se aproximando o dia de irem à fazenda quando Teobaldo, unindo-se ao grupo de amigos, disse: devemos embarcar na sexta-feira para a fazenda do amigo Gustavo. Romão expôs seu medo. Não voltarei à fazenda do amigo Gustavo. Facilitar a fuga dos negros é um ato perigoso, que poderá implicar muitas confusões. Teobaldo não acreditou no que ouviu. Mas vocês se comprometeram com Dona Margarida. Antônio respondeu: se me compromete, agora estou me descomprometendo. Se meu pai descobrir que estou envolvido em fuga de negros, poderei perder o dinheiro que ele envia e isso dificultará minha vida. Os outros concordaram com Antônio. Teobaldo se sentiu sozinho e, com coragem, disse: nunca pensei que fossem tão covardes. Como podem se dizer abolicionistas? Eusébio, que já havia bebido 2 canecas de vinho, com ar de deboche, falou: mais vale um covarde vivo que um herói morto. Os outros riram da expressão do amigo e foi Antônio quem concluiu: Teobaldo, não se envolva com isso, pode lhe custar a vida. Não me importa que eu morra, desde que minha consciência esteja tranquila. Romão, alterado pelas canecas de vinho, disse: vou levar flores ao seu túmulo. Teobaldo, insatisfeito com a atitude dos amigos, disse a si mesmo: nunca pensei que meus amigos fossem covardes e sem palavra, manterei minha palavra com Dona Margarida. No dia combinado, Teobaldo chegou à fazenda mal escondendo a sua contrariedade, afinal, seus amigos tinham voltado atrás com a palavra. Porém, ao ser recebido por Margarida, disse: os outros desistiram temendo morrer, porém eu mantenho o prometido. Margarida, sorrindo, respondeu: não nos preocupemos com isso. Para realizar tal trabalho, precisamos de 1 ou 2 pessoas, o grupo estava muito grande. Quando colocaremos o nosso plano em ação? Amanhã de madrugada. Estive conversando com Gustavo e achamos por bem irmos no meio da noite.
Teobaldo sentia-se ansioso, afinal chegara o momento de provar a si mesmo sua coragem. Desapontado com os amigos, comentou: Nunca pensei que meus amigos fossem desistir no último momento. Margarida fixou o olhar em Teobaldo e, com sinceridade, disse: Teobaldo, quando mencionamos nossos planos, percebi que eles se entusiasmaram, porém nunca esperei que eles cumprissem com a palavra. Eu sabia que, mais dia menos dia, o entusiasmo acabaria e eles desistiriam de nos ajudar. A senhora pensou que eu também fosse desistir. Não. Para falar a verdade, de todo aquele grupo, você sempre foi o único abolicionista, os demais apenas aderiram ao modismo. Por tudo o que nos conta, o abolicionismo é o principal assunto na capital da província, de modo que o tema se tornou popular. Entre os abolicionistas estão advogados, estudantes e jornalistas, pessoas de nome, e seus amigos queriam ser vistos como pessoas importantes. Abolicionismo é um ideal, porém, os verdadeiros abolicionistas não são os que o seguem porque existem pessoas importantes envolvidas, antes esse ideal nasce no coração. Não devemos culpar seus amigos por se acovardarem, e sim ter compaixão por eles, por não serem pessoas que realmente desejam a libertação definitiva dos negros. Embora muitas pessoas digam que são abolicionistas, isso não quer dizer que realmente o sejam. A senhora tem razão. Eusébio sempre falou dos negros como se eles fossem animais, demonstrando sua aversão pela raça negra. Essa é a diferença. O verdadeiro abolicionista não faz distinção de cor. Já aquele que se diz abolicionista e se porta como superior à raça negra realmente não o é. Como nos enganamos com as pessoas. Embora eles sejam falsos abolicionistas, isso não quer dizer que sejam falsos na amizade que têm pelo Senhor. Não seja extremista, uma coisa é lutar por um ideal em que se acredita e outra é demonstrar a verdadeira amizade. Seus amigos sempre demonstraram consideração pelo Senhor, não duvido de que realmente sejam seus amigos. A senhora tem razão, todos do grupo me provaram por mais de uma vez que são verdadeiramente amigos. Margarida, sorrindo, continuou. Um amigo é aquele que permanece ao nosso lado mesmo na fase adversa da vida, é aquele que ri com nossa alegria e chora com nossa tristeza. Deus não me deu irmãos de sangue, porém me deu uma pessoa que é mais que minha amiga, é minha irmã. Teobaldo, que não havia percebido a amizade estreita de Rosalina e Margarida, perguntou: Mas de quem se trata? Trata-se de Rosalina, que trabalha em minha casa. Mas ela é uma negra. E que diferença isso faz? Rosalina é a pessoa mais digna que já conheci. Uma amiga sincera, que chegou a ponto de dormir escondida em meu quarto quando voltei doente da capital da província. É uma amiga que sempre esteve ao meu lado em todas as etapas de minha vida e que trocaria sua vida pela minha se preciso fosse. Talvez ela tenha se mostrado sua amiga somente pelo fato de a senhora ser sua sinhá. O senhor está enganado. Certa vez, meu pai chegou a preparar as cartas de alforria para a família inteira e todos eles devolveram-na a meu pai, exceto Ageu, o irmão de Rosalina, que pegou sua carta e foi embora, saindo sem rumo por este mundo. Muitos anos depois ele voltou por não ter para onde ir e se restabeleceu aqui. Rosalina chorou, dizendo que se sua família quisesse ir embora ela nada poderia fazer, mas ela não sairia da fazenda de meu pai, pois não iria me deixar sozinha. Ela me serve por amor e, para isso, não existe cor. Não tenho uma serva, tenho uma irmã, que nada nem ninguém conseguirá separar de mim. Teobaldo ficou comovido em saber da história de Rosalina e Margarida. Pelo que vejo o amor não tem cor. A senhora ama Rosalina independente de qualquer coisa. Agora o Senhor disse uma grande verdade, o amor não tem cor e nunca terá, desde que seja desinteressado. Margarida deu a conversa por encerrada e pediu licença. Retirou-se e foi ter com Rosalina. Entrando na cozinha, encontrou-a conversando com Rita. Sorrindo, comentou: Rosalina, estive conversando com Teobaldo sobre nossa amizade e ele ficou surpreso ao saber que somos íntimas. Mas por que Teobaldo ficou surpreso? Só porque sou negra? Não pelo fato de você ser negra, mas antes pelo fato de ser escrava.
Margarida, enquanto as pessoas não compreenderem o verdadeiro sentido da amizade, elas continuarão a ser solitárias. Mas quem disse que você é minha amiga? E não sou? Não, você é minha irmã. Ao dizer essas palavras, Margarida abraçou Rosalina enquanto Rita sorria ao ver a amizade sincera que havia entre as duas criaturas. Margarida se afastou de Rosalina e continuou. Rosa, peça a Zaqueu que venha conversar comigo. Margarida estava em seu gabinete quando o moço se apresentou. Assim a mandou me chamar. Zaqueu, quero que coloque sela no cavalo de Gustavo e em mais 2. Mas qual deles posso pegar, sinhá? Pode pegar qualquer cavalo do pasto. Zaqueu, concordando com as ordens de Margarida, retirou-se a fim de fazer o que lhe fora ordenado. O dia transcorreu tranquilamente e Teobaldo ficou longas horas conversando com Margarida sobre o plano. A noite chegou e, durante o jantar, evitaram falar sobre o assunto. Teobaldo falava sobre os últimos acontecimentos na corte. No meio da noite, Gustavo e Teobaldo saíram em direção à fazenda de José Almirante. Margarida ficou esperando que os dois homens retornassem em segurança e com bons resultados. Gustavo e Teobaldo vestiram roupas pretas e deixaram para colocar os capuzes quando estivessem chegando à fazenda. Gustavo disse: Vamos entrar pelo lado esquerdo, já visitei essa fazenda e sei onde fica a senzala. Teobaldo estava hirto de medo, porém seguiu Gustavo, que andava se escondendo por entre os arbustos. Ao se aproximarem da senzala, perceberam que não havia ninguém vigiando a entrada. Gustavo falou: Vou entrar e trazer 2 homens, enquanto isso você fica vigiando e a qualquer barulho assovie alto para me avisar. Como a lua era cheia, o caminho estava iluminado. Teobaldo observou Gustavo se afastar. Gustavo percebeu que não havia correntes fechando a senzala e pensou: o vigia deve estar dormindo em qualquer lugar. Sorrateiramente, ele entrou e falou baixo: Estou aqui para facilitar a fuga de alguns. Quem se prontificaria a me acompanhar? Os negros, assustados, continuaram calados por alguns instantes, e então Sebastião respondeu: Eu o acompanho. Nisso, mais 2 negros resolveram acompanhá-lo. Os 4 saíram rapidamente da senzala e, juntando-se a Teobaldo, que esperava do lado de fora, saíram da fazenda. Ao se aproximarem da porteira, Gustavo indagou: Como faremos? Estamos em 5 e só temos 3 cavalos. Sebastião respondeu: Vou andando, conheço essas terras como ninguém. Gustavo disse: Não posso deixá-lo sozinho, o capitão do mato logo o encontrará. Teobaldo, temendo pela vida do pobre homem, sugeriu: Gustavo, vou com você em seu cavalo e os 3 homens poderão seguir conosco, ficando 2 em um cavalo e um no outro. Gustavo gostou da ideia e logo os 5 homens galoparam sem parar em direção à fazenda Rio Claro. Ao chegarem, Margarida os esperava ansiosa e Gustavo, assim que entrou, avisou: Trouxe 3 negros. E agora, o que faremos? Margarida pensou e respondeu: Vamos escondê-los em nosso celeiro, em alguns dias eles poderão seguir para o quilombo. Margarida mandou que trouxessem os 3 escravos e, em tom sério, disse: Vocês são os primeiros a fugirem com nossa ajuda. Ficarão escondidos em nossas terras por alguns dias e depois seguirão para o quilombo. Vamos lhes dar roupas, comida e cavalos, a fim de que possam chegar em segurança. Sebastião, satisfeito, disse: Não precisa dar cavalos, podemos ir a pé pelo meio do mato. Margarida respondeu: De maneira alguma, os capitães do mato os capturariam facilmente, a cavalo vocês podem ter vantagem. Sebastião, humildemente, desabafou: Para mim não importa se vamos a pé ou a cavalo, desde que fujamos das garras daquele mardito. Margarida notou o quanto José Almirante era odiado pelos seus escravos. Vocês poderão seguir viagem daqui a 3 dias, disse ela, mas enquanto isso ficarão escondidos em meu celeiro. Os 3 homens mal acreditavam no que estavam ouvindo e, de cabeça baixa, agradeceram simultaneamente. Margarida acrescentou:
Enquanto estiverem aqui, poderão descansar a fim de seguir em viagem, mas sempre que alguém entrar no celeiro se escondam. Sebastião, Afrânio e Barnabé anuíram com a cabeça em obediência. Margarida pediu a Rosalina que fizesse algo para os 3 negros comerem e, em seguida, mandou que eles fossem ao celeiro. Gustavo e Teobaldo estavam satisfeitos por libertarem os 3 negros e, após contarem sobre o medo que haviam sentido, Margarida disse: Da maneira que os senhores estão dizendo, parece que a tarefa está cumprida, mas não se esqueçam de que esse é apenas o primeiro passo. Só me darei por satisfeita quando souber que os fugitivos não foram recapturados. Gustavo, percebendo a seriedade da situação, comentou: Eles não podem ficar em nossa fazenda por muito tempo, se os encontrarem aqui, estaremos em sérios apuros. Margarida, preocupada, replicou: Não podemos deixá-los ir agora, pois o capitão do mato do senhor José Almirante certamente estará no encalço deles. Devem ficar aqui por 3 ou 4 dias e depois partir. Teobaldo, que até aquele momento estava calado, deu sua opinião sobre o assunto. Senhora Margarida, daqui a 3 ou 4 dias o capitão do mato estará afoito para colocar as mãos neles, a senhora terá de mantê-los em sua fazenda por 15 ou 20 dias. O senhor tem razão. Nesses 3 ou 4 dias que eles ficarem aqui, as buscas serão intensificadas, de modo que os pegariam facilmente. Ficar com eles aqui por muito tempo é demasiadamente perigoso, sendo assim, vamos lhes dar cavalos, comida e arma para que possam fugir em segurança para o quilombo. Gustavo, respirando aliviado, perguntou: Onde estão os negros? Estão na cozinha fazendo suas refeições. Peça a Rosalina para preparar alimento suficiente para a viagem enquanto vou providenciar armas para os 3. Quanto aos cavalos, poderão levar 2 dos que usamos na fuga, disse Gustavo. Poderei ir com Zaqueu buscar outro animal, afirmou Teobaldo. Margarida disse: Peço ao senhor que vá sozinho, não quero envolver os escravos nisso, eles nos são fiéis, mas não sabemos como reagem diante de alguma pressão. Gustavo concordou com Margarida e Teobaldo foi preparar o 3º cavalo para a fuga. Margarida avisou os 3 escravos de que seria perigoso eles ficarem em sua fazenda e os escravos concordaram com a boa sinhá. Não demorou e logo os 3 negros estavam saindo da fazenda agradecendo pela bondade de Margarida e do marido. No restante da madrugada, Margarida mal pôde conciliar o sono, pois ficou preocupada com os negros. No dia seguinte, passava pouco mais de 2/4 de hora quando Gustavo chamou Teobaldo para irem à vila. Assim que chegaram à venda, souberam que 3 escravos do senhor José Almirante haviam fugido com a ajuda de um negro liberto. Gustavo ficou satisfeito em saber que não haviam relacionado seu nome à fuga dos escravos. Soube também que o capitão do mato estava no encalço deles, porém até aquele momento não havia obtido resultado. Ao sair da venda, Gustavo disse a Teobaldo: O capitão do mato não conseguirá recapturar os negros. E o melhor de tudo isso é saber que essa proeza recaiu sobre um negro liberto. Os 2 sorriram aliviados e, mudando de assunto, voltaram à fazenda. Teobaldo voltou à capital da província satisfeito, porém decidiu que nada falaria sobre os resultados dos planos para seus amigos. José Almirante colocou 2 sentinelas para vigiar a porta de sua senzala, porém nas noites seguintes nenhum fazendeiro da região ouviu falar em fugas. Desde a primeira fuga não houve mais reuniões na casa de Gustavo e Margarida. Nenhum dos negros fugitivos foi recapturado, de modo que passaram a dizer que o negro liberto sabia para onde levá-los. Os fazendeiros redobraram a vigilância, porém Gustavo adotou a postura de visitá-los para saber sobre o dia a dia de cada um, e passou a agir de acordo com essa rotina. Margarida estava satisfeita, mas em seu íntimo sabia que isso não resolveria os problemas dos negros que permaneciam nas senzalas. Para ela, a fuga de alguns negros era apenas uma medida paliativa. O tempo foi passando e sempre que Teobaldo voltava à fazenda dos amigos relatava que os abolicionistas estavam facilitando as fugas. Margarida passou a desejar ardentemente que viesse a lei da libertação,
porém se sentia cada vez mais distante dessa realidade. Nesse meio tempo, Rosalina passou a sentir fortes dores no peito e sempre estava às voltas com o irmão Natanael em busca de remédio. Ele dava chás para a irmã, porém eles não surtiam efeito. Certa dia, Rosalina, conversando com o irmão, lamentou-se: já faz tempo que Luzia não vem nos visitar, temo morrer e não tornar a vê-la. Em poucos dias Luzia virá com seu marido e seus 3 filhos. Acalme seu coração, minha irmã, pois ela sente tanto sua falta como você sente a dela. Você e suas previsões. Não costumo fazer previsões, só falo o que me dizem. Rosalina sabia que o irmão mantinha contato com os espíritos e ficou feliz por saber que Luzia viria visitá-la. Logo receberam a visita de Luzia, seu marido e seus filhos. Rosalina ficou imensamente feliz por vê-la, porém em seu íntimo sabia que seria a última vez que estariam juntas. Luzia ficou na fazenda por 3 semanas e depois retornou à capital da província, para a tristeza da tia. Depois de alguns dias que Luzia voltou para a capital, Rosalina, arrumando o quarto de Margarida, sentiu terrível mal-estar e caiu desacordada. Margarida, ao entrar em casa, procurou por Rosalina e foi Rita quem disse que ela estava arrumando os quartos. Ela, querendo conversar com a amiga, dirigiu-se ao andar de cima. Entrou primeiro no quarto de hóspedes e, sem encontrar Rosalina, decidiu procurá-la em seu quarto. Ao entrar, Margarida encontrou Rosalina caída e, desesperada, começou a gritar por ajuda. Não demorou e Zaqueu, Rita e outros escravos entraram no quarto de Margarida, constatando que a melhor amiga de Margarida havia morrido. Gustavo foi informado de que Rosalina havia passado mal e mandou Josué buscar um médico na vila. Margarida estava inconsolável, pois sabia que a amiga já estava morta. O médico chegou e confirmou: nada mais podia fazer. Ela morreu por causa desconhecida. Margarida ficou inconsolável, pois jamais imaginara viver sem a presença da amiga de infância. Gustavo tentou consolá-la, mas ela só fazia dizer que sua irmã havia partido antes dela. O marido tomou todas as providências para o funeral e enterro enquanto Margarida não saiu do lado do corpo. Rita, chorando, comentou: ela já não vinha se sentindo muito bem havia algum tempo. E por que você não me disse que minha querida Rosalina não estava se sentindo bem? Porque ela não queria preocupar assim a Margarida, percebendo que Rita não era culpada de nada, decidiu se calar e prantear o passamento de uma pessoa tão importante em sua vida como fora Rosalina. Gustavo, que aprendera a gostar de Rosalina, não deixou de chorar, porém o fez sozinho em seu gabinete. Por exigência de Margarida, um artesão da vila fez o caixão, pois ela queria que ele fosse tão bonito quanto o de seus pais. Todos os negros prantearam a morte de Rosalina, afinal, ela havia se tornado tão querida quanto Benedito e Ernestina. O corpo de Rosalina foi velado na capela da fazenda e Margarida não saiu de perto do caixão por nenhum momento. O marido, preocupado, sugeriu diversas vezes que ela fosse descansar, porém Margarida se manteve impassível. Enquanto olhava para o rosto tétrico de Rosalina, ela se lembrava de quando a conhecera e dos momentos memoráveis de sua infância e adolescência. Quando o enterro estava prestes a sair, Margarida entregou-se ao desespero, ora chorando, ora dizendo: minha irmã, por que me deixou sozinha? Eu só tinha você, agora estou só. Gustavo, penalizado, tentava acalmá-la, porém não havia palavras para amenizar sua dor. Margarida pediu que Rosalina fosse enterrada próximo a seus pais. Luzia não conseguiu chegar a tempo de prestar as últimas homenagens à tia. No momento que o caixão estava baixando, Margarida, não contendo a dor, falou repetidas vezes: minha irmã, você partiu e me deixou sozinha. Assim que o corpo foi enterrado, todos os presentes se retiraram, ficando ali somente Margarida e Gustavo. Nesse momento, apareceu Natanael, abatido. Com a voz triste disse para Margarida: sim, não fique assim, Rosalina vai ficar bem. Eu queria ter ido em seu lugar. E agora, Natanael,
Como será minha vida sem minha irmã do coração? Quem me ajudará nos momentos difíceis da vida? Deus não desampara ninguém e, acredite, minha irmã será feliz com nossos pais. Gustavo interrompeu a conversa. Margarida, vamos voltar para casa, logo a noite cairá. Para mim a noite caiu no momento em que Rosalina partiu e me deixou aqui sozinha nesse vale de lágrimas. Natanael anuiu com a cabeça e, com tristeza, falou. Sim, o senhorzinho tem razão, está na hora de voltar para casa, pois o sol se esconde no horizonte, avisando que a noite já vem. Rosalina está em algum lugar além do horizonte e um dia estaremos juntas relembrando esse dia tristonho. Gustavo, com carinho, disse. Margarida, vamos voltar para casa. Margarida resolveu obedecer e, olhando para Natanael, disse, você se afastou da casa grande por muitos anos, agora faço questão que passe a frequentar minha casa. Natanael nada disse, apenas anuiu com a cabeça enquanto observava Margarida se afastar amparada pelo marido. Quando ela já estava a certa distância, o irmão de Rosalina disse a si mesmo, a vida uniu essas duas criaturas e a morte as separou. Ao entrar em casa, Margarida disse ao marido. Não quero mais ficar no quarto em que Rosalina morreu. Espero que me entenda. Assim será, Margarida. Amanhã mesmo providenciarei nossa mudança para outro quarto. Margarida se dirigiu ao quarto de hóspedes e se deitou pensando em Rosalina. Aos prantos, disse em voz alta. Nós, minha irmã, quando dissemos que nem a morte iria nos separar, estávamos enganadas, pois a morte veio e tirou você de mim. Gustavo, preocupado com a esposa, pediu que Rita fizesse um chá e levasse para ela. Ao entrar no quarto, Rita viu que Margarida estava estirada na cama, como se não se importasse com nada do que estava acontecendo à sua volta. Assim, disse. Trouxe um chá de camomila para a sinhá. Não quero chá, a única coisa que eu queria era minha irmã de volta. Ara, sinhá. Rosalina não vai voltar. Agora, ela está com Deus. Deus, que Deus é esse que leva todas as pessoas que amo? Primeiro foi meu pai, depois minha mãe e agora Rosalina. Rita, por favor, deixe a bandeja sobre a mesa, daqui a pouco tomarei o chá, por hora quero ficar sozinha. Rita, obedecendo, retirou-se com lágrimas nos olhos e, levando a mão ao peito, disse. Senhor, dê forças a Sinhá para enfrentar essa dura realidade. Nos dias que se seguiram Margarida não saiu do quarto, ficando somente a pensar no passamento de Rosalina. Gustavo, preocupado com o estado depressivo dela, ia várias vezes ao dia conversar sobre o funcionamento das fazendas. Contudo, a esposa estava alheia e parecia que tudo havia perdido o sentido para ela. Não se preocupe com as fazendas, pois um dia vamos embora como Rosalina e nada levaremos. Gustavo, por saber o quanto Margarida estimava Teobaldo, pediu que o rapaz viesse lhe fazer uma visita. Assim, Teobaldo viajou para a fazenda. Que bom ver o amigo. Pedi que viesse, pois desde que Rosalina morreu Margarida não se importa com nada, já não sai do quarto e chora quase o tempo todo. A senhora Margarida tinha Rosalina em alta conta. Rosalina era estimada por todos e até hoje nunca vi duas criaturas se amarem dessa maneira. Vou chamar Margarida. Aproveite para lhe falar sobre os últimos acontecimentos da corte. Teobaldo ficou observando Gustavo subir a escadaria e com tristeza pensou, a senhora Margarida precisa superar essa perda, pois, se continuar assim, poderá adoecer. Gustavo entrou no quarto da esposa e, com um largo sorriso, disse, Teobaldo veio visitá-la. Perdoe-me, Gustavo, mas não quero receber ninguém. Margarida, você sempre foi uma dama e não acredito que fará essa desfeita ao nosso amigo. Margarida pela primeira vez prestou atenção no marido e não deixou de perceber que em seus olhos havia muito sofrimento, penalizada com a situação, concordou. Está bem. Diga que me espere, que em pouco tempo vou descer para recebê-lo. Não imagina o quanto me deixa feliz. Gustavo desceu e pediu que Balbina ajudasse Margarida a se vestir. Balbina fora levada para a casa grande desde que Rosalina falecera.
Era uma bela mulata, porém seus modos ainda eram grosseiros. Ela a ajudou a se vestir e, assim que Margarida se arrumou, desceu para receber Teobaldo, que permanecia na sala conversando com Gustavo. Margarida entrou na sala e, esboçando um triste sorriso, cumprimentou: "Como tem passado, senhor Teobaldo?" Teobaldo, ao olhar para Margarida, notou que ela havia emagrecido a olhos vistos e em seu olhar não havia o mesmo brilho de antes. Ele se curvou e beijou ternamente a mão dela. "Meus sentimentos, senhora. Peço desculpas por não ter podido vir antes, as obrigações me impediram. Mas que bons ventos o trouxeram. Vim para lhes trazer informações sobre o movimento abolicionista que está ganhando mais força com a pressão da Inglaterra." Margarida olhou para Teobaldo e, desanimada, disse: "Os problemas políticos são quimeras perto da morte." Gustavo, não querendo que Margarida voltasse a falar sobre Rosalina, fingindo um entusiasmo que estava longe de sentir, perguntou: "Margarida, o que acha de abrirmos a porta de mais uma senzala esta noite?" "Para que continuarmos a abrir as portas das senzalas se nem ao menos sabemos se os fugitivos chegaram em segurança ao quilombo?" Teobaldo tentou animar Margarida. "Certamente que sim, minha senhora. Se assim não fosse, eles já teriam sido capturados pelos capitães do mato. Quem poderá garantir? O caminho é longo e eles podem ter morrido no percurso. Para que tirá-los de seus donos? Para morrerem no meio do mato?" Naquele momento, Teobaldo percebeu o quanto Margarida estava sofrendo, e procurou mudar de assunto. Gustavo estava cansado, afinal, Margarida lhe era muito importante, mas notava agora que não era tão importante assim para ela. E, sem se conter, perguntou: "Margarida, se fosse eu que tivesse morrido, será que estaria nessa mesma situação?" "Gustavo, se fosse você que tivesse morrido, eu estaria sofrendo da mesma maneira." "Mas por que a pergunta?" "Faz exatamente 2 meses que Rosalina partiu e você parece ter se fechado para o mundo e se trancado em sua dor sem se preocupar com nada do que acontece à sua volta. Como se sentiria se perdesse um irmão que amasse muito? Iria sofrer, mas não deixaria de viver só porque ele morreu. O senhor diz isso porque não sabe o que é um amor genuíno, afinal, nunca teve irmão. Mas você também não teve um irmão. Rosalina era mais que uma amiga, era minha irmã, e espero que o senhor respeite isso." Nesse momento, Margarida pediu licença a Teobaldo e se retirou. Gustavo, ao ver a esposa se afastar, disse ao amigo: "Não sei o que fazer para trazê-la de volta à realidade. Notou como ela emagreceu? Se continuar assim, ficarei sem minha esposa, pois ela vai morrer de tristeza. Cada um sofre de uma maneira. Dona Margarida está longe de superar a morte de Rosalina, porém, nada é eterno e um dia essa dor será amenizada. Tenho minhas dúvidas. Margarida e Rosalina sempre foram muito unidas e tenho medo de que se unam também na morte." "Ora, não pense uma coisa dessas, afinal essa não é a primeira perda que Dona Margarida sofre. Margarida sofreu muito quando seus pais morreram. Ficou triste, chorou, mas algumas semanas depois estava se fingindo de forte, porém, agora, percebo que ela está se entregando. Quando ela perdeu os pais, era jovem e sonhava em realizar alguma coisa, mas hoje já não tem a mesma disposição de antes e essa perda a abalou profundamente. Procure compreendê-la e não se comparar com Dona Rosalina, afinal, são amores diferentes. Você é marido e Dona Rosalina era a irmã que o coração dela adotou." "Teobaldo, você tem razão, fui extremamente egoísta com minha esposa e tenho de me redimir." "Faça isso, certamente ela vai se sentir melhor." Gustavo pediu licença e foi ter com Margarida, que voltara ao quarto. "Margarida, podemos conversar? Espero que compreenda meu desespero. Faz 2 meses que perdemos Rosalina e, desde aquele dia, você não se preocupa com mais nada, nem mesmo a fuga dos negros lhe interessa. Você não se preocupa comigo nem com como me sinto diante dessa situação. Acha que gosto de vê-la definhar dia a dia neste quarto. Gustavo, você tem sido um bom marido, porém não compreende a minha dor e muito menos a respeita.
Perder Rosalina foi como perder uma parte de mim, da minha história. Eu a conheci na minha infância e crescemos juntas. Ela foi uma amiga fiel e uma irmã devotada. Quando perdi meu pai sofri muito, porém a vida me preparou, pois ele já estava velho e doente e durante sua enfermidade eu já vinha me preparando para o pior, e da mesma forma ocorreu com minha mãe. Mas com Rosalina é diferente, ela era apenas um ano mais velha que eu e vivia comandando minha casa com maestria. Confesso, meu marido, que um turbilhão de sentimentos tomou conta de mim, principalmente a dor e a revolta. A vida me preparou para enfrentar a morte de meus pais, porém não fez o mesmo com Rosalina, levando-a de repente quando eu pensava que tudo estava indo muito bem. O Senhor vem me fazer cobranças quando não há o que cobrar. Rosalina partiu e me fez pensar que isso poderá acontecer comigo a qualquer momento. Espero que saiba que sentimentos não se comparam, não amo mais Rosalina que o Senhor, mas antes posso lhe dizer que a amo de maneira diferente, afinal, é meu marido e ela, minha irmã. Perdoe-me, querida, o egoísmo me cegou e prometo que de hoje em diante procurarei compreender suas razões. Gustavo, tenha paciência. Estou sofrendo e no momento prefiro me afastar de tudo e de todos para não manifestar minha revolta contra a vida. Acalme seu coração, minha querida. Natanael já nos disse que Rosalina não estava se sentindo bem havia algum tempo, porém não se queixou. Mas por que ela não nos contou? Por que preferiu se calar a dizer o que estava acontecendo? Rosalina não era uma mulher queixosa e talvez tenha pensado que não era nada grave. Gustavo, agora só me resta você. Por favor, não me deixe assim como fizeram os outros. Minha querida, sou seu companheiro acima de tudo e prometo que nunca vou deixá-la. O casal chorou por algum tempo quando, então, Gustavo decidiu deixá-la descansar. Capítulo 35. Oração e fé. Desde que Rosalina faleceu, Margarida nunca mais foi a mesma e, embora tenha saído de sua reclusão, permanecia alheia todo o tempo, pouco se importando com os acontecimentos à sua volta. Gustavo, percebendo o quanto ela havia envelhecido naqueles meses, decidiu levá-la à capital da província para fazer compras. Apesar de não se sentir disposta, ela obedeceu ao marido, que fazia de tudo com a intenção de vê-la reagir. Enquanto estiveram na capital da província, Margarida ficou a maior parte do tempo na casa que herdara do pai. Gustavo foi resolver alguns assuntos pendentes, deixando-a sozinha. Naquela tarde, enquanto ela dormia, sonhou que via Rosalina em um jardim florido e ao lado dela estava sua mãe. Sorrindo, perguntou: Rosalina, mamãe, são vocês? Eleonora respondeu: Sim, minha filha. Por que o espanto? Acaso não aprendeu que a morte não é o fim, mas a continuação de uma nova vida? Tem sofrido, mas saiba que seu sofrimento se deve à sua falta de fé em Deus. A fé é a expectativa certa de coisas ainda não observadas, você ainda não vislumbrou a continuidade da vida, porém poderá fazê-lo por meio da fé. Rosalina está aprendendo muito neste lugar bendito de meu Pai, e, um dia, por sua misericórdia, você estará entre nós. Por que vocês me deixaram? Rosalina respondeu: Margarida, a vida tem um propósito, cada espírito que volta à Terra tem uma missão a cumprir e, quando esta termina, ele se vê obrigado a retornar ao seu lugar de origem, que é o mundo espiritual. Não sofra por mim, pois seu sofrimento deixa meu espírito aflito e sem paz. Se me ama, ore por mim e acalme seu coração. Margarida, tomando a mão de Rosalina, disse: Desenterrei o anel e o cordão de ouro e me lembrei da promessa que um dia fizemos uma a outra. Rosalina respondeu: Nem a morte pode nos separar. Embora não estejamos juntas em corpo, você está todos os dias em meu coração e em minhas orações. Margarida perguntou: E meu pai e os outros? Eleonora respondeu: Todos estamos juntos, orando por você e pedindo a Deus que lhe dê forças para enfrentar suas provações. Este lugar é muito belo. Rosalina, sorrindo, respondeu: Esse é mais um motivo para você não ficar chorando nem se lamentando. Por enquanto, basta saber que estamos bem acolhidas em uma das moradas do Pai.
Agora, vá e lembre-se de que nem a morte pode nos afastar. Margarida, naquele momento, sentiu o suave perfume das flores do jardim e acordou, lembrando-se do sonho que tivera com sua mãe e Rosalina. Nunca havia sonhado com minha mãe e a via ao lado de Rosalina. As duas pareciam tão felizes. O sonho foi tão real que continuo a sentir o cheiro das flores daquele belo jardim. Ela se lembrou da frase de Rosalina: nem a morte pode nos separar. Embora não estejamos juntas em corpo, você está todos os dias em meu coração e em minhas orações. Sorrindo, pensou, Rosalina está bem, não vou mais perturbá-la com minhas lamentações. Assim, levantou-se, penteou os cabelos, chamou Maria das Dores, a escrava que cuidava da casa na capital, e anunciou: vamos preparar um jantar saboroso para o senhor meu marido. Maria fora levada para a fazenda assim que Margarida se casara, e, como gostava muito da patroa, ficou feliz em ver seu bom ânimo. À noite, quando Gustavo chegou, admirou-se ao ver a diferença da esposa e, feliz, perguntou: será que a paz voltou a reinar sobre nossa vida? Gustavo, tive um sonho em que Rosalina e minha mãe me diziam para eu não perturbá-las com minhas lamentações e lágrimas, que eu deveria orar por elas. E elas estavam bem? Muito bem. Rosalina me pareceu tão serena. Gustavo, que ouvira falar que os espíritos vinham visitar a pessoa enquanto esta dormia, afirmou: Rosalina se preocupou em lhe trazer notícias. Minha mãe e minha irmã estão bem e isso me basta para retomar minha vida. Bendito seja Deus, que permitiu que as duas viessem lhe trazer notícias. Margarida lembrou-se do rosto de Rosalina e, por um momento, entristeceu-se, mas, ao se lembrar que suas lágrimas deixavam o espírito dela aflito, decidiu não mais chorar a falta da irmã querida. Margarida e Gustavo ficaram mais alguns dias na capital da província. Quando Margarida retornou à fazenda, voltou a dormir com seu marido em seu quarto. Todos ficaram admirados ao ver a mudança de Margarida. Ela voltou a se interessar pela fuga dos negros, porém se conscientizou de que era perigoso seu antigo plano, pois soube que os fazendeiros haviam se juntado para pegar o tal negro liberto, que facilitava as fugas. Em uma tarde, Margarida estava sentada na varanda, onde sua mãe costumava bordar, quando se lembrou dos tempos de criança e do sorriso alegre de Rosalina. Margarida sentiu saudades da irmã e, entrando no gabinete do marido, se pôs a escrever. Caiu a noite em minha alma. Desde o dia em que partiu. Sinto-me serena e calma. E em meu coração há um vazio. Onde está agora, minha irmã, minha amiga? Que Deus apartou de mim? Choro sua ausência, irmã querida. E o deserto que se tornou minha vida. Onde está, Rosalina querida? Criou asas e junto de Deus voou. Fiquei sozinha chorando sua partida. E o rio de lamentações que minha vida se tornou. Rosalina, irmã querida. Os bons tempos não mais hão de voltar. Guarde no coração as lembranças de sua irmã que sempre vai amá-la. Caiu a noite em minha alma. E essa destemidamente resiste. Troco a máscara, fingindo-me calma. E digo comigo como minha alma é triste. Desde que Margarida tivera aquele sonho com Rosalina e sua mãe, nunca mais havia chorado a morte da amiga, porém, às vezes, pensava na amiga com tristeza. Em uma manhã, Margarida viu Teobaldo chegando. Descendo da carruagem, ele falou: Bom dia, Dona Margarida. Teobaldo, que bons ventos o trazem. Dona Margarida, estou aqui para convidar a senhora e o senhor Gustavo para meu casamento. Casamento? Não sabia nem que tinha uma pretendente. Teobaldo contou-lhe que conhecera a moça quando ainda morava na fazenda dos pais e ela apenas esperava que ele terminasse os estudos. Margarida o felicitou e agradeceu o convite. Teobaldo, como bom abolicionista, perguntou: Dona Margarida, o que acha de abrirmos a porta de alguma senzala? De que adianta ajudar alguns, se a maioria ainda está no cativeiro? Não posso continuar de maneira irresponsável expondo a sua vida e a de meu marido. A senhora nunca nos expôs a perigo algum, as fugas foram bem-sucedidas.
De todos os negros que libertamos, nenhum foi capturado. Teobaldo, compreendo que quer ajudar essas pobres criaturas, mas de maneira alguma deve expor sua vida em favor dessa causa. O senhor é jovem e tem um futuro inteiro pela frente, talvez seja melhor ser paciente e esperar até que a libertação realmente aconteça. Dona Margarida, nunca escondi meus ideais, porém quero me tornar útil de alguma forma para atenuar essa mancha que existirá para sempre em nossa história. Já fui entusiasta como você, meu bom amigo, porém o tempo nos dá maturidade para aprendermos que nada acontecerá porque queremos, mas, antes, tudo acontece no tempo certo. Houve tempos em que duvidei de que a libertação viria, mas hoje penso de maneira diferente e, por conta dos acontecimentos, posso afirmar que o sol da liberdade já desponta no horizonte como um sol reluzente. A senhora acredita mesmo nisso? Não só acredito, como tenho certeza. Gustavo esteve na capital da província e trouxe notícias que não me fazem pensar o contrário. Teobaldo lembrou-se de alguns fatos isolados e concordou com Margarida. Assim, os dois ficaram conversando sobre os últimos acontecimentos até que Gustavo, sem saber que o amigo estava em sua casa, chegou e, sorrindo, perguntou: Teobaldo, que satisfação revê-lo. Margarida se antecipou. Nosso amigo nos trouxe notícias alvissareiras. Gustavo, sem saber o que a esposa estava tentando lhe dizer, perguntou: e que notícias são essas? Teobaldo informou sobre seu casamento e os grandes avanços que o movimento abolicionista estava tomando nas principais cidades. Pelas notícias que traz, a libertação dos escravos logo será uma realidade, meu amigo, constatou Gustavo. Realmente, é só uma questão de tempo. Os três ficaram conversando por mais algumas horas. Margarida, o almoço está servido? Indagou Gustavo. Ainda hoje tenho de ir à vila para negociar o café, que está tomando todos os nossos celeiros. Margarida, sorrindo, pediu licença e foi ter com Rita. Gustavo perguntou: o que achou de Margarida? Percebi que ela não se encontra mais no marasmo de antes, achei-a mais disposta. Sempre vi em minha esposa uma fortaleza, porém a morte de Rosalina a deixou em frangalhos. Graças a Deus, está melhor. Teobaldo, não querendo voltar a assuntos tristes, mudou discretamente o rumo da conversa. O dia transcorreu tranquilo. Teobaldo passeou com Margarida pelas cercanias da fazenda e viu que a esposa do amigo já não era mais a mesma. Se antes Margarida demonstrava um vivo interesse pela vida, as coisas para ela haviam se tornando indiferentes e até mesmo a libertação dos escravos, que era seu assunto favorito, agora já não lhe tomava a atenção. Teobaldo conversou sobre Flores, sua noiva e, principalmente, seus pais, que moravam na região de Santos. À noite, após o jantar, os três foram para a sala conversar. Margarida ouvia a conversa e, em dado momento, comentou: Gustavo, como não temos filhos nem temos para quem deixar nossa fortuna, o que me diz de dividirmos a fazenda que o senhor herdou de seu pai entre todos os nossos escravos quando chegar a libertação deles? Gustavo, estupefato, disse: Margarida, fazer uma coisa dessas seria uma sandice. Margarida, em tom calmo e respeitoso, afirmou: não vejo em que isso seria uma sandice. Temos 3 fazendas, não temos filhos nem ninguém para quem deixar nossa herança quando morrermos, e, além do mais, de que adiantará a liberdade para essas pobres criaturas se não terão como sobreviver? Todos falam em liberdade, porém não pensam o que os negros farão de suas vidas quando a liberdade vier. Além do mais, isso seria pouco diante do muito que essa gente já fez pelos nossos cofres. Gustavo, surpreso, por alguns momentos, pensou que sua esposa não estivesse em seu juízo perfeito. Teobaldo, que nunca havia pensado no assunto, disse: a senhora tem razão, todos falam da tão sonhada liberdade, porém ninguém pensa em como essas criaturas vão sobreviver. Talvez a falta de meios de sobrevivência force os negros a continuarem trabalhando por um prato de comida. Margarida, sorrindo, continuou: muitos brancos vão se negar a lhes pagar pelos serviços e, embora a libertação venha, ela não vai livrá-los do preconceito por serem negros e mulatos.
A senhora tem razão, os senhores brancos vão se recusar a pagar pelo trabalho de um negro, preferindo assalariar um branco. Gustavo, não conseguindo conciliar os pensamentos, falou, mas esse é um assunto que cabe aos governantes deste país. Margarida, percebendo que o marido jamais concordaria com sua ideia, disse resoluta: se o senhor não quiser dividir suas terras, saiba que dividirei as que herdei de meu pai. Gustavo, contrariado, comentou: com esse gesto, Margarida, vai desperdiçar o trabalho de seu pai e de seu avô. Não desperdiçarei nada, senhor meu marido. Antes, vou restituir a essas criaturas algo de bom pelos serviços prestados ao longo de anos, sem contar as humilhações impostas por meu avô e o sangue que fez escorrer no pelourinho. A liberdade de nada valerá se não houver meio de subsistência. Depois falaremos sobre isso. Gustavo, não temos filhos, portanto, não temos para quem deixar nossa fortuna, devemos doar por princípio, justiça, amor e gratidão a essa gente que garantiu nosso conforto durante tantos anos. Josino sempre dizia que o que era da terra ficará na terra. Quando morrermos, não levaremos nem pés de café, nem terras, nem dinheiro, enfim, não levaremos nada, apenas as boas ações que praticarmos. Gustavo concordou com a veracidade das palavras de Margarida. Margarida, creio não ser conveniente discutirmos isso agora, afinal, a libertação ainda não chegou e nós não vamos morrer. Margarida, sorrindo, respondeu: antes que eu morra, hei de ver minha gente recebendo por uma vida inteira de trabalho. Minha gente, acaso me casei com uma negra e não sei? De certa forma, sim. Acaso esqueceu que minha melhor amiga e irmã era uma negra? Perante Deus somos todos irmãos. Gustavo, percebendo a irritação da esposa, resolveu mudar de assunto. Teobaldo admirava a maneira que Margarida defendia os negros e sempre falava de seus feitos entre as rodas de abolicionistas. Gustavo, que a princípio não aprovou a ideia de Margarida, logo compreendeu que ela estava apenas preocupada com a libertação e a sobrevivência dos negros em um país onde imperava o preconceito racial. E, assim, decidiu que, quando fosse proclamada a libertação dos escravos, a fazenda que herdara de seu pai seria dividida de maneira igual entre os negros das 3 fazendas. O tempo foi passando e certo dia Teobaldo e a esposa chegaram à fazenda de Margarida. Meus amigos, segundo consta, a pressão sobre a princesa Isabel se tornou constante e, pelos boatos, a libertação dos negros é questão de dias. Há muito, os escravagistas estão perdendo forças e a pressão está obrigando a princesa Isabel a tomar uma atitude diante da escravidão. Margarida se entusiasmou com a notícia. Já não era sem tempo, acabar com essa indecência que se tornou a escravidão em nosso país. Como isso é questão de dias, quero voltar àquele assunto de dividir as terras da fazenda que fora de seu pai. Gustavo, sorrindo, disse: será como quiser, Margarida. Não se preocupe, não me esqueci em nenhum momento de minha palavra. Margarete, o que acha de deixarmos os dois conversando a sós e irmos para a varanda? Perguntou Margarida. Certamente, dona Margarida. Estou cansada de ouvir Teobaldo falar sobre isso. Margarida caminhava lentamente com Margarete quando passou mal e caiu. A moça, aflita, gritou por ajuda e não demorou para que os 2 homens fossem ver o que estava acontecendo. Margarida foi levada ao quarto e recobrou a consciência, perguntando: o que houve? Gustavo, preocupado, respondeu: a senhora sofreu uma vertigem e desmaiou na varanda. Margarida se lembrou de que estava com Margarete. Espero não tê-la assustado. Não se preocupe, está tudo bem. Margarida, há tempos venho percebendo que não se encontra bem, por esse motivo o Dr. Gonzaga está a caminho, avisou Gustavo. Não vejo motivos para chamar o médico, estou me sentindo bem. Fique deitada, quem dirá se está bem ou não é o médico. Gustavo, se alguma coisa me acontecer, por favor, não sofra. Ficarei bem. Gustavo, irritado com a conversa, falou: você não vai morrer, eu a proíbo de falar isso. Um dia, todos nós morreremos. Mas não você, minha querida.
Eu a amo e penso o que será de mim se um dia chegar a faltar. O senhor sempre foi um bom marido, tanto quanto meu pai foi para minha mãe. Saiba que muito o estimo. Gustavo, pegando na mão de Margarida, perguntou, por que nunca diz que me ama? Eu o amo, aliás, amo muito. Gustavo percebeu que Margarida estava sendo sincera. Beijou-lhe amorosamente o rosto. Descanse, logo o médico chegará. Margarida virou a cabeça no travesseiro enquanto o marido pensava, Margarida não é mais a mesma desde que Rosalina faleceu. Como é possível duas criaturas se amarem dessa maneira? Talvez ela esteja querendo morrer para se juntar a Rosalina. Assim que o médico chegou, Gustavo lhe contou o que havia acontecido. O Dr. Gonzaga havia se tornado um ancião experiente em sua profissão. Antes de falar alguma coisa, preciso ver a enferma. Gustavo acompanhou o médico até o recinto onde estava Margarida e ficou a um canto enquanto o médico a examinava e lhe fazia algumas perguntas. O que a senhora sentiu, dona Margarida? Senti minhas vistas se turvarem e uma fraqueza imensa nas pernas, depois não me lembro de mais nada. O médico, não podendo afirmar com precisão o mal que a acometia, apenas disse: julgo ser necessário que permaneça em repouso e se alimente bem. Depois de longos 40 minutos, o doutor saiu do quarto e, a sós com Gustavo, disse: não percebi nada de anormal com sua esposa, porém ela está abatida e fraca, talvez um bom caldo lhe faça bem. Gustavo se lembrou de que nos últimos tempos Margarida não se alimentava direito. Desde que Rosalina faleceu, Margarida já não é mais a mesma. Quem era Rosalina? Era uma escrava que foi criada com Margarida. As duas eram como irmãs. Talvez sua esposa esteja com os nervos abalados, mas pelo que me disse não sente dores, talvez tenha sido um mal súbito passageiro. Gustavo, mais calmo depois das afirmações do médico, acompanhou-o até as escadarias da casa grande. Teobaldo e sua esposa, depois de ficarem 3 dias na fazenda de Gustavo, decidiram que voltariam à capital da província. Passados 15 dias, Margarida, não aguentando permanecer em repouso, levantou-se para tomar sol na varanda. Sentia que sua saúde estava abalada, mas temia preocupar o marido, assim decidiu nada contar. Gustavo estava satisfeito com sua aparente recuperação. Em uma tarde, Margarida estava com Etelvina, uma escrava, quando viu uma carruagem entrar em suas terras levantando poeira. Pensou, que descortesia entrar em propriedade alheia dessa maneira. Etelvina, sorrindo, comentou: a pessoa que está na carruagem está com pressa, sim há. Margarida, indignada com aquela atitude, nada respondeu. Permaneceu com o olhar fixo na carruagem que se aproximava. Assim que a carruagem chegou diante da casa grande, Teobaldo desceu dela com um sorriso aberto. Boa tarde, dona Margarida. O que faz aqui, senhor Teobaldo? Ainda mais levantando poeira para todos os cantos. Teobaldo, ignorando a pergunta, aproximou-se e, beijando a mão de Margarida, disse: fico feliz em vê-la bem disposta. Onde está sua esposa? Está na capital da província. Senhora, gostaria de falar com seu marido imediatamente. Margarida então pediu: Etelvina, diga a Zaqueu que chame meu marido no celeiro. Por favor, senhor Teobaldo, queira se sentar. Gustavo logo se juntou a eles. O que o amigo faz aqui uma hora dessas? Creio que o amigo ainda não está sabendo da última novidade da corte. Como posso saber se o amigo ainda não me contou? Vim informar aos amigos que lutaram comigo na causa da abolição que foi extinta de uma vez por todas a escravidão no Brasil. Margarida, exultante, disse: ouvi bem, senhor Teobaldo? Sim, senhora Margarida, no dia de ontem, 13 de maio, foi divulgada a extinção da escravidão no Brasil. Margarida, sorrindo, disse: Gustavo, diga que não estou sonhando, afinal, foram mais de 300 anos de escravidão no Brasil. Diga que essa tortura a essa pobre gente chegou ao fim. Segundo nosso amigo, você não está sonhando. Os negros estão livres.
Margarida abriu um largo sorriso e Gustavo, prestando-lhe atenção, pensou, não a vejo sorrir assim há muito tempo. Voltando-se para Teobaldo, perguntou: e então, como estão as coisas na capital da província? O fim do regime escravocrata é o assunto principal e está sendo divulgado pelo Partido Abolicionista e pelos fazendeiros progressistas que moram na capital. É importante destacar que o fim da escravidão já vinha se reforçando pouco a pouco e alguns negros já haviam comprado sua carta de alforria com o dinheiro recebido pelo trabalho deles nas cidades. A Lei João Alfredo foi aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado, mas houve os que protestaram por serem a favor do regime escravocrata. A votação foi unânime? Não. Os parlamentares, representantes dos interesses dos proprietários agrários do Vale do Paraíba, opuseram-se, votando contra. Mas foram derrotados pela ampla maioria de votos a favor. Quando Dona Margarida disse que a liberdade despontava nos horizontes do nosso país, ela estava com a razão. Margarida pediu: Gustavo, agora chegou a hora de falarmos sobre o assunto da divisão de terras. Margarida, precisamos amadurecer essa ideia com paciência. O Senhor me disse que poderíamos fazer quando viesse a liberdade. Por fim, a tão sonhada liberdade chegou e agora o Senhor está querendo deixar esse assunto para depois. Não sou criança, Senhor meu marido. Está bem, hoje vamos informar para essa gente que já não são mais escravos. Os que ficarem receberão um pedaço de terra. Margarida chamou Zaqueu e, assim que ele se aproximou, ela ordenou: Zaqueu, chame todos os escravos, tenho um comunicado importante a fazer. Zaqueu olhou para Gustavo, que reforçou a ordem: faça o que Margarida está pedindo. Zaqueu saiu e não demorou para que todos os escravos se juntassem em uma pequena multidão diante da casa grande. Ignorando o que os patrões tinham a lhes falar, ficaram esperando Gustavo se pronunciar, porém ele deixou que Margarida transmitisse as boas novas. Margarida, tomando fôlego, começou a dizer: meus amigos, é com imenso prazer que venho lhes dar boas notícias vindas da capital da província. Rita, Etelvina e Zaqueu permaneceram atrás de Margarida enquanto ela falava. Nosso amigo Teobaldo veio nos informar que a escravidão deixou de existir, portanto, meus amigos, vocês estão livres para ir e vir de onde quiserem, pois não será necessária carta de alforria para atestar a veracidade da liberdade de vocês. A partir de agora, são livres. Os escravos sorriram felizes, não por eles, mas por saber que seus irmãos de cor estavam livres dos maus tratos dos brancos. Margarida, com voz embargada, continuou: aquele que quiser gozar a liberdade e ir embora de minhas fazendas poderá fazê-lo, pois nada os impedirá. Os negros olharam um para o outro. Logo se fez um pequeno burburinho, e foi Tomás quem disse: Sinhá Margarida, para mim essa lei não muda muita coisa, afinal, tanto a Sinhá como seu pai deixaram-nos livres em suas fazendas. Não poderei responder pelos outros, mas quanto a mim não arredarei o pé de suas terras, a não ser que a Sinhá não me queira mais aqui. Os outros escravos, que até aquele momento estavam calados, começaram a dizer: eu também não quero sair daqui. Logo um coral dizia: a liberdade veio, mas a Sinhá e o seu pai nos livraram antes. Margarida, não conseguindo entender o que eles estavam gritando, pediu 1 minuto de silêncio. Desculpem, meus amigos, mas não posso ouvir o que os senhores têm a nos dizer, portanto, levantem as mãos os que querem ir embora de nossas fazendas. Assim, ela constatou que nenhum escravo queria deixar a fazenda. Satisfeita, ela olhou para o marido e continuou: meus amigos, é com satisfação que lhes informo que, pelos trabalhos prestados nestas terras para meu pai, meu avô e meu bisavô, todos os senhores ganharão um pedaço de chão para recomeçar suas vidas, como homens e mulheres livres, que serão capazes de plantar e colher, e viver do seu trabalho. Os ex-escravos, ao ouvirem as palavras finais de Margarida, passaram a gritar: viva a Sinhá Margarida! Viva! Margarida, sorrindo, fez sinal para que eles continuassem a ouvi-la: hoje vocês poderão festejar. Não é todo dia que se acaba com mais de 300 anos de escravidão.
O burburinho era geral e os negros falavam todos ao mesmo tempo. Margarida fixou seu olhar nos festejos e, por um momento, lembrou-se de Rosalina. Olhando para o céu, disse: Minha irmã, como gostaria de vê-la festejar com os seus. Gustavo intercedeu. Hoje é dia de alegria. Vamos entrar e ouvir as festas dessa pobre gente. Teobaldo, feliz, afirmou. Muitas pessoas estão dando vivas à princesa Isabel. Gustavo, pensativo, disse. Muitos vão se referir a ela como redentora dos negros. Teobaldo respondeu. Talvez esse seja o início de outros sofrimentos, pois nossa sociedade é racista ao extremo e pouco fará para ajudá-los. É por esse motivo que darei a cada família um pedaço de terra, para que produzam e vivam do seu trabalho honestamente, ponderou Margarida. Gustavo, sorrindo, disse. Margarida, concordei em dar um pedaço de terra para cada família, porém não darei a casa grande, pois é o único bem que me resta da parte de meu pai. Nunca pretende tomar a casa grande do Senhor. Darei apenas a terra, mas a propriedade construída ainda continuará a nos pertencer. Teobaldo, sorrindo, perguntou. E os senhores não vão a outra fazenda dar a notícia aos negros? Creio que eles também têm o direito de saber. Margarida, cansada, respondeu. Infelizmente estou cansada, o senhor poderia nos fazer esse favor, Gustavo. Talvez seja necessário que a senhora o faça, afinal, eles a adoram. Margarida concordou em ir a outra fazenda e, assim que lá chegaram, a boa mulher deu as boas novas aos negros, que igualmente festejaram e também se recusaram a partir. O que muito alegrou Gustavo, que no dia seguinte foi pessoalmente até a venda para saber das últimas notícias. Depois de tomar uma caneca de vinho, Gustavo perguntou, Chico, como foram os festejos por aqui? Que festejos, senhor Gustavo? Ora, Chico, acaso não sabe que a escravidão foi abolida definitivamente de nosso país? Não acredito. Certamente isso é uma mentira dos abolicionistas para pressionarem os fazendeiros. Acaso sou homem de brincadeiras? A princesa Isabel decretou a lei da abolição da escravatura. Já não era sem tempo. A escravidão é um ato cruel para com o ser humano. Assim que José Almirante chegou, Chico lhe deu a notícia. O arrogante homem replicou: Não acredito em uma coisa dessas. Se isso for verdade, onde arranjaremos mão de obra para nossa lavoura? Pelo que se fala, parece que virão italianos para trabalhar em nossas terras. Os italianos são brancos e jamais trabalharão na terra como os escravos trabalham. Os italianos não virão trabalhar como os escravos. Serão assalariados, e isso porá fim à exploração de mão de obra em nosso país. Para mim não fará diferença quem fará o trabalho na lavoura, afinal, já estou velho e esse será um assunto para o meu filho resolver. Gustavo levantou um brinde ao fim da escravidão. Brindemos a libertação dos negros, que sempre foram explorados e maltratados em nossas terras. Que Deus os abençoe a construir uma nova história. Para mim um negro será sempre um negro. E não me importa se são livres ou não, se um deles me afrontar, mandarei colocá-lo no pelourinho. Não acredito que o senhor possa fazer isso, senhor José. Fiquei sabendo que a integridade física do negro será mantida com a ajuda do governo. Acho bom o amigo mudar o rumo da prosa, afinal, não sabemos se isso é verdadeiro. Se o amigo não acredita, vá até a capital da província para saber das últimas novidades. E, quem sabe, comemorar com os negros. José Almirante olhou para Gustavo e se retirou a passos lentos. Gustavo, olhando para Chico, comentou: Homens como ele aproveitaram dos negros para encher as burras de dinheiro. Se continuarem com essa empáfia toda, terão de ir com os filhos cuidar da lavoura, ou se preferirem terão de deixar os grãos apodrecendo no campo. Chico, que particularmente não gostava de José Almirante, soltou tremenda gargalhada. Capítulo 36. Divisão. Margarida distribuiu as terras da fazenda do marido entre os negros.
Todos ficaram imensamente felizes por receber seu pedaço de chão, apenas um negro se recusou a tomar posse da terra, dizendo que já não tinha o mesmo vigor da juventude para cuidar dela. E, assim, os negros continuaram trabalhando na fazenda, mas agora eram remunerados. Quanto a Natanael, ele passava o dia cuidando das ervas medicinais e atendendo a cada um que dele precisasse. Certa manhã, Natanael estava lidando com suas ervas quando caiu no terreiro. Floriano chegou e o viu inerte, estava morto. Margarida foi avisada e pediu ao marido que cuidasse do funeral e do enterro. Natanael era muito querido pela comunidade de negros da fazenda e todos prantearam seu passamento. Margarida ficou extremamente triste ao saber que o ancião havia partido, de modo que acompanhou o féretro com os negros. Sua saúde estava frágil, porém ela fez questão de chorar a morte de Natanael, de quem cuidara desde a morte de Rosalina. Luzia, a filha de Natanael, já estava viúva e foi, sem a companhia dos filhos, prantear a morte do pai. Assim que o enterro terminou, Margarida voltou para casa acompanhada de Etelvina e Gustavo. Ao olhar para a esposa, ele disse: "Como se sente, minha querida?" "Estou cansada", respondeu Margarida. "Pensei que fosse chorar como chorou quando Rosalina partiu. Não tenho mais lágrimas para derramar, Gustavo. Elas secaram com o passar do tempo, afinal, perdi todos a quem amava. O tempo se encarregou de levar todos os que fizeram parte de minha história. Agora, o que me resta? Talvez ainda me reste viver num mundo de lembranças onde um dia fui feliz com todos os que me amaram." Gustavo, percebendo a amargura na voz dela, replicou: "Não se lamente, Margarida. Todos os que chegam a este mundo um dia terão de partir, e, por enquanto, estamos aqui, mas logo teremos de ir nos juntar àqueles que se foram." Margarida lançou um olhar triste ao marido e, olhando para Etelvina, falou: "Etelvina, ajude-me a ir ao quarto, preciso descansar." Deitada, Margarida começou a relembrar sua infância e juventude e, vez por outra, chorava ao se lembrar da fisionomia faceira de Rosalina. Lembrou-se dos pais, a quem muito amou, e, principalmente, em como fora amada por eles. Com esses pensamentos, adormeceu e seu sono foi tranquilo. À noite, Etelvina se aproximou do leito dela, dizendo baixinho: "Sinhá. Acorde. O que quer, Etelvina?" "Sinhá, trouxe seu jantar." Margarida sentou-se na cama com dificuldade e tomou um pouco da sopa. Etelvina perguntou: "A sinhá quer mais alguma coisa?" "Não, obrigada, Etelvina." Ao se ver sozinha, Margarida disse em voz alta: "Como gostaria de sentir novamente o vigor da juventude e rever meus pais e minha irmã Rosalina." Nesse momento, passou a chorar baixinho. Sentia saudade de um tempo que sabia não mais voltar. Certa manhã, sentada em uma cadeira de balanço na sala, sentiu uma forte dor no peito que lhe tirou o ar. Tentou chamar Etelvina, porém sua voz não saiu. Levando a mão ao peito, sentiu uma fisgada aguda e perdeu a consciência. Etelvina, ao chegar à sala, observou o rosto contraído de Margarida e não demorou para notar que a boa sinhá estava morta. Gritou e logo um grupo de empregados negros ficou em volta do corpo de Margarida. Gustavo, que estava em seu quarto, ao ouvir a gritaria, desceu com dificuldade. Assim que chegou, olhou para Margarida e deixou que as lágrimas surgissem aos borbotões. Sempre havia achado que morreria antes de Margarida. Mas a vida seguira seu curso e fazia agora o pobre homem chorar a perda de sua esposa. Assim que a notícia da morte de Margarida se espalhou, todos os negros, que outrora foram seus escravos, dirigiram-se à sede da fazenda e lá choraram e fizeram preces por sua alma. Gustavo não teve forças para tomar providência do velório e funeral da esposa, deixando tudo nas mãos de Jacinto, que fora contratado para tomar conta dos negócios das fazendas. Apesar de se encontrar em idade senil, sua percepção continuava igual à de quando era jovem. Assim, ele se dirigiu ao gabinete e passou a escrever o que estava sentindo. Havia muitas pessoas no velório de Margarida. Os negros choravam abertamente a sua morte.
Para eles, ela fora uma verdadeira santa. Margarida foi enterrada ao lado do túmulo de seus pais e também daquela que não se envergonhara em chamar de irmã. Margarida acordou em um quarto sem ter noção de quanto tempo estivera dormindo. Olhou para o lado e não viu ninguém. Lembrou-se de ter sentido uma dor aguda no peito e se perguntou: que lugar é este? Por que Gustavo permitiu que eu fosse trazida para cá? De repente, uma senhora sorridente entrou no quarto. Como se sente, Margarida? De onde me conhece? Meu nome é Dirce, e estou aqui para cuidar de você e de suas necessidades. Margarida tentou se levantar, porém se sentiu cansada. Que lugar é este? Dirce, vendo que Margarida ainda não estava preparada para mais informações, respondeu. Não se preocupe com isso no momento, apenas pense em restabelecer sua saúde. Margarida sentiu-se atordoada e quando ia fazer mais perguntas a boa senhora espalmou a mão sobre sua cabeça, fazendo-a sentir um leve torpor que a fez adormecer. Voltou a acordar dias depois, porém para ela pareciam ter passado apenas algumas horas. Dirce entrou no quarto novamente. Bom dia, Margarida. Como se sente? Margarida voltou a olhar para os lados e perguntou: por que ainda estou aqui? Onde está Gustavo? Dirce, gentilmente, pediu. Margarida, por favor, sente-se e diga-me como está se sentindo. Estou me sentindo muito bem. Agora quero saber por que meu marido me trouxe para cá. Dirce percebeu-se tratar de um espírito voluntarioso, por isso respondeu: você está neste lugar para se refazer do mal súbito de que fui vítima. Gustavo não tinha o direito de me trazer para cá sem minha permissão. Margarida, este lugar se chama posto de recuperação. Você está aqui para se recuperar. Gostaria de me levantar. Você pode me ajudar? Margarida, você não precisa de ajuda, levante-se e ande pelo quarto. Não vê que não tenho 20 anos. Sou uma senhora com idade avançada e já não me levanto sem ajuda há muito tempo. Dirce, olhando para Margarida com carinho, esclareceu: Margarida, enquanto pensar que é uma senhora idosa continuará a depender de ajuda para se levantar, e seus movimentos continuarão a ser limitados, mas, quando pensar que pode se levantar sem ajuda, levantará sem esforço. Não é minha cabeça que determina os anos que tenho, mas antes o meu corpo, que se encontra velho e cansado. Pense que poderá se levantar sem a minha ajuda e veja os resultados. Margarida, com olhar desafiador, fez silêncio e se esforçou para se levantar. Não demorou para perceber que seus movimentos eram ágeis. Assombrada, disse: sinto meu corpo leve. O que a senhora fez comigo? Nada. Você foi responsável por isso. Entusiasmada, Margarida se levantou da cama e passou a andar pelo quarto sorrindo. Voltando o olhar para Dirce, falou: vocês operaram verdadeiro milagre em mim. Não fizemos nada. Você está em um posto de recuperação e está reagindo bem ao tratamento. No quarto havia uma grande janela do lado direito. Assim, ela se pôs a olhar pela janela e ficou observando as pessoas, que conversavam alegres em um belo jardim. Que lugar lindo! Dirce, olhando para Margarida, achou que aquele era o momento apropriado para lhe contar a verdade, e passou a dizer: Margarida, acaso se lembra do momento em que passou mal? Como posso me esquecer? A dor foi tamanha que pensei que fosse morrer. Bem, naquele momento você abandonou aquele corpo cansado e velho e passou a viver como espírito. Margarida, voltando sua atenção para Dirce, perguntou: do que está falando? Não se assuste, a morte só existe para o corpo físico. Continuamos a viver em espírito. Voltamos à verdadeira vida. A senhora está querendo dizer que todos os que estão aqui estão mortos. Não há mortos neste belo lugar, há somente espíritos que enfrentaram os desafios da vida na terra e retornaram a uma das moradas do Pai. O homem vê a morte como a grande inimiga da humanidade, porém ela nada mais é que o ciclo da jornada na terra. A vida continua depois da morte do corpo físico. E, voltando para a vida espiritual, cada espírito avalia seu desempenho como encarnado e programa o seu retorno. Isso, Margarida, chama-se vida.
Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, permite que cada espírito se redima de seus erros por meio do retorno à vida corporal. Mas, se é assim como diz, onde estão meus pais, Rosalina e outros que morreram antes de mim? Todos estão neste lugar bendito. E posso lhe garantir que estão felizes por seu retorno. Mas, se estão aqui, por que não vêm me visitar? Não vieram visitá-la porque sabiam que você tinha de tomar consciência de sua nova vida. Dirce, quero ver meus pais e Rosalina. Será que pode chamá-los? Claro, eles estão esperando no corredor. Por favor, deixe que entrem, sinto saudades imensas de todos. Eles também estão ansiosos por vê-la. Margarida ajeitou a camisola e voltou a deitar, a fim de que não a vissem em trajes menores. Não demorou e logo Jacob e Eleonora entraram no quarto. Margarida, ao vê-los, exclamou: Meu Deus, mal posso acreditar no que está diante de meus olhos. Jacob, aproximando-se do leito, disse: Acredite, minha filha, estamos neste lugar devido à misericórdia divina. Se soubesse que a morte era isso, teria desejado vir antes do tempo. Minha filha, não diga isso, falou Eleonora. Para tudo há um tempo determinado debaixo do céu, há tempo para plantar e tempo para colher, tempo para chorar e tempo para rir, tempo para nascer e tempo para morrer. Você não veio nem antes nem depois da hora, podemos afirmar que você retornou à verdadeira vida na hora exata, portanto, aproveite esse tempo para aprender e se preparar para seu próximo retorno à Terra. Vocês não imaginam o vazio que deixaram em meu coração, disse-lhes Margarida. Minha filha, compreenda que se tratou apenas de uma separação temporária e que agora nos reencontramos para desfrutar da companhia uns dos outros, esclareceu Jacob. E Rosalina, José e os outros, que partiram antes de mim. Estão todos aqui? Eleonora respondeu. Contenha-se, minha filha, logo você poderá sair deste quarto e reencontrar cada um deles. Se isso é um sonho, não quero acordar. Margarida olhou para os pais e notou que eles mantinham a mesma aparência de quando ela era criança. Curiosa, comentou. Vocês estão jovens e quanto a mim continuo uma idosa. Minha filha, a aparência não tem importância, falou Eleonora. O que realmente importa são os sentimentos que nos unem, além disso, logo você voltará a ter a aparência que desejar. Margarida, sorrindo, tomou a mão da mãe. A casa grande ficou tão vazia sem vocês. Os pais apenas sorriram, sem nada dizer. Margarida continuou: Papai, perdoe-me por não ter lhe dado os netos que o Senhor queria. Minha filha, quando passamos a viver como espíritos, compreendemos que nossa vontade nada muda o rumo das coisas. Se você não os teve é porque não era para tê-los. Mas, minha filha, cada negro que você ajudou foi como um filho que adotou em seu coração, portanto, você me deu muitos netos. Papai, eu não pude fazer muita coisa por aquela pobre gente, mas, o que estava em minhas mãos, eu fiz. Dirce, que estava a um canto, disse: Margarida, precisa descansar, talvez seja prudente que continuem essa conversa em outra hora. Por favor, vivi muitos anos sem meus pais e gostaria de tê-los comigo, pediu Margarida. Jacob, sorrindo, falou: Minha filha, não se preocupe, teremos muito tempo para desfrutar a companhia um do outro. Faça o que Dirce está lhe pedindo e quando se sentir melhor poderá sair e passear no jardim. Mas, papai, Eleonora interrompeu Margarida. Minha filha, a obediência é uma virtude. Obedeça às regras do centro de recuperação. Farei tudo como me pedem, tranquilizem o coração de vocês. Eu não esperava outra coisa vinda de você, disse Jacob. Margarida precisa dormir, completou Dirce. Mas não estou com sono. Os três espalmaram as mãos sobre ela e logo uma luz irradiou-se, fazendo-a adormecer tranquilamente. Quando acordou, antes de abrir os olhos, pensou: que belo sonho tive com meus pais. Mas, ao olhar para o quarto, disse a si mesma: não foi um sonho. Estou ao lado de meus pais. Assim, sentou-se rapidamente no leito e ficou esperando que alguém entrasse. Não demorou para que Dirce aparecesse.
Margarida, o que acha de sair para o jardim? Adoraria. Margarida percebeu que sua voz estava diferente, já não era uma voz desgastada pelo tempo. Olhando para seus braços, percebeu que sua pele já não estava tão enrugada. Surpresa, perguntou. Dirce, esse sono é rejuvenescedor. Veja, minhas mãos não estão tão enrugadas como antes. Margarida, seu corpo físico sofreu a ação dos anos, porém seu espírito continua jovem. Verá que, à medida que passar o tempo, suas rugas desaparecerão por completo. Isso é uma maravilha. Levante-se, tem muitos amigos que estão ansiosos para revê-la. Como poderei passear de camisola? Dirce, sorrindo, abriu a porta de um pequeno guarda-roupa. Este vestido está bom para você? Esse vestido branco com detalhes brancos foi o meu preferido na terra. Vista-se e depois vou levá-la ao jardim. Vestiu-se e logo estava saindo do prédio em direção ao jardim. Sentia-se imensamente feliz por sentir os raios do sol em sua pele. Venha, seus pais a estão esperando logo mais à frente, esclareceu Dirce. Margarida andou a passos rápidos e viu seus pais, que conversavam animadamente. Ao chegar perto deles foi recebida com entusiasmo e passou a conversar sobre muitas coisas a respeito da nova vida. Um rapaz se aproximou. Margarida, quanto tempo? Margarida, voltando sua atenção em direção à voz, viu que se tratava de José. Ela sentiu o coração palpitar e, sorrindo, falou. José, nunca pensei vê-lo novamente. A vida é feita de separações e reencontros. Deus permitiu que nos reencontrassemos em uma de suas moradas. Margarida se sentiu como se tivesse 20 anos, afinal, todo o sentimento represado por vários anos voltou com grande intensidade. Jacob, ao perceber a emoção da filha, comentou: o amor tem o dom de unir as criaturas, portanto, aproveite este momento para demonstrar esse amor. Mas lembre-se de que o amor carnal pertence à terra, aqui o que impera é o amor fraternal. Margarida não compreendeu o que o pai estava tentando lhe dizer e, olhando para José, apenas sorriu. Passada a emoção dos primeiros momentos, ela voltou a conversar com os pais e com José. Não demorou para que Josino e Ageu se juntassem ao grupo. Ernestina e Benedito se aproximaram, saudando a recém-chegada. Margarida falava sobre a abolição da escravidão e a felicidade dos negros. Todos ouviam atentos cada palavra que ela dizia. Sentada em um banco do jardim, não percebeu quando Rosalina se aproximou. Rosalina ouvia a conversa animada e, observando Margarida, ria com o bom ânimo da amiga. Margarida sentiu que havia alguém atrás dela. Ao olhar, viu a amiga, que lhe sorria com serenidade. Rapidamente se levantou e abraçou-a com entusiasmo. Minha irmã, quanta falta me fez. Não importa o que passou, o importante é que Deus nos juntou neste lugar de beleza e amor. Senti muito sua falta, mas sabia que um dia iríamos nos reencontrar. Margarida ora a abraçava, ora ria. Passada a emoção do reencontro, todos foram lentamente se despedindo, ficando somente Margarida e Rosalina. Margarida, que não havia deixado de segurar a mão de Rosalina, disse: minha irmã, tantas coisas aconteceram depois que partiu. Sei de algumas coisas que aconteceram e, com o passar dos dias, você poderá me contar sobre as outras, mas para mim o importante é saber que Deus permitiu que estivéssemos juntas. Margarida percebeu que Rosalina estava diferente, os modos já não eram rústicos, ela falava as palavras corretamente e sua serenidade era visível. Rosalina tirou do pescoço um cordão de ouro e o pingente, que era um anel mal feito de arame, e perguntou: lembra-se desse cordão, Margarida? Como esse cordão e esse anel estão com você? Eles estavam em minha caixa de joias. Essa é uma cópia, de modo que me lembro todos os dias do juramento que fizemos quando crianças. Margarida, deixando as lágrimas brotarem em seus olhos, expressou: Rosalina, cumprimos fielmente a promessa, pois nada nos separou, nem mesmo a morte teve o poder de destruir o que sinto por você, pois você é e sempre foi minha irmã e assim continuará sendo por tempo indeterminado.
Onde dormi, ali estava você, onde comi, estava eu dividindo o mesmo prato com você, quando chorei, ali estava você me consolando, e, quando partiu, deixou meu coração despedaçado. Margarida, nem a vida, nem a morte conseguiram nos separar. Certa vez um amigo me disse que o amor não tem cor, e posso lhe afirmar o quanto essas palavras são verdadeiras. Os dois espíritos, sem se lembrarem que aquela união vinha de muitas vidas, abraçaram-se, comungando o mesmo sentimento de amor fraternal que une as criaturas e as elevam a Deus. Capítulo 37. Saudade. Gustavo não conseguia deixar de pensar em Margarida um só dia. Jacinto, o homem contratado anos antes para ajudá-lo nas tarefas da fazenda, passou a ser seu companheiro de todas as horas. Certa tarde, Gustavo estava sentado na varanda quando se lembrou das palavras que escrevera para Margarida na ocasião de sua morte. Levantou-se trôpego e entrou em seu gabinete. Ao sentar-se na cadeira, abriu vagarosamente cada gaveta. Ao abrir um livro-caixa, encontrou um papel, que começava a amarelar em decorrência do tempo. Com as mãos trêmulas, leu vagarosamente. Chorou sozinho, pois aquelas eram palavras escritas em um momento muito difícil de sua vida. Saindo do gabinete, chamou Jacinto. Acompanhe-me ao túmulo de minha esposa. Juntos, saíram e caminharam lentamente. Ao chegarem, Gustavo colocou o papel aberto em cima da lápide e prendeu-o com uma pedra, dizendo ao empregado: "Talvez esteja curioso para saber o que está escrito neste papel." "Sim, senhor Gustavo." Gustavo, com a voz cansada, passou a ler. Por trás de um túmulo gelado, existe um corpo inerte e sem vida. Tudo na vida foi deixado. Querida e doce Margarida, a vida só lhe deu alegria. Por tratar os outros com bondade, conquistou de todos a simpatia, esquecendo o mal e a vaidade. O tempo só deixou saudades daquela que me orgulhei em conhecer. Só tratou aos outros com bondade, e seu formoso rosto não consigo esquecer. Perco-me a pensar naquela alma, que tem tudo na vida que amei. Minha boca não tem mais palavras pela doce Margarida, que deixei. Dói-me ao pensar. Na ausência de minha querida, faço versos com destreza. Para aquela que amou e amou a vida. Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.